Sara, boa Tudo bem? tarde. Obrigada por se juntar a nós aqui para falar sobre amamentação, tá? É um prazer. E- Então, esse ano, a campanha, né, do Agosto Dourado, ela está dizendo para a gente apoiar e tentar diminuir as desigualdades, até na questão de que crianças de famílias de baixa renda acabam amamentando menos tempo que as crianças de família de um poder aquisitivo maior, né? Essa mãe precisa voltar a trabalhar, essa mãe não tem um apoio, não tem a rede de apoio, né, para ajudá-la a seguir na jornada. A gente não vem romantizar a amamentação, não é nada disso que a gente quer, mas a importância do Agosto Dourado é isso. Então, cada ano é feito um tema, é voltado para um assunto. O ano passado se falou muito sobre a importância da rede de apoio. E os últimos estudos apontaram essa diferença de crianças de família de baixa renda têm menos tempo de amamentação do que as crianças de família de uma renda, de um poder aquisitivo maior. Então a gente vem com o Agosto Dourado, Patrícia, fazendo isso, que a gente possa lutar com essa desigualdade, né? Com que a gente consiga apoiar, ajudar cada vez mais essas outras famílias para que o bebezinho consiga aí ficar pelo menos 6 meses em aleitamento exclusivo. Nada de água, nada de chazinho, nada de nada, né? É o leite materno e pronto. Não precisa do chazinho de camomila que a vovó fala, não precisa do chazinho de boldo, se achar que tá com cólica, não é nada disso. O peito, o peito, o peito é a companhia para o bebezinho até 6 meses. E, Sara, continua a orientação de seguir pelo menos qual que é o período aí mais atualizado de ideal para uma criança ser amamentada, enfim, eu sei que tem uma questão dos 6 meses, mas o ideal seria tanto tempo. Como é que está atualizado? Bom, é sabido que até os 6 meses o leite materno deve ser o único alimento, né, que esse bebê deve receber, ou na ausência dele, a fórmula infantil. Então, até 6 meses sem aguinha, sem chazinho, sem nada. A partir de 6 meses a um ano, o leite materno ainda é o principal alimento para essa criança. Né? As pessoas às vezes confundem. Ah, então agora vai começar a comer, então a gente não precisa mais né, alimentar com leite materno? Não. A introdução alimentar, ela vem como uma introdução e esse bebê se mantém em aleitamento materno, sendo que o principal alimento é o leite materno. E se sugere, seria muito interessante, muito importante para a saúde da criança, que essa mamãe, se for da vontade dela, mantenha o aleitamento materno pelo menos até 2 anos ou mais. Eu, por exemplo, além de ser especialista, entusiasta da amamentação e consultora na área, eu amamentei a minha filha até 1 ano e 8 e o segundo foi até 3 anos e meio, com muita saúde do leite materno. Bom, e doutora, para a gente reforçar, né, quais são os benefícios do leite materno, então, para as crianças que chegam a essa fase, quem passa dos 6 meses, né, que tem ali a orientação inicial, quais podem ser os outros benefícios ainda a serem conquistados? Então vamos lá. O leite materno, Patrícia, a gente costuma, né, falar que ele é a primeira vacina que você vai dar para o seu bebezinho, né? Por conta das imunoglobulinas que estão presentes no leite materno. Então a gente precisa desmistificar de uma vez por todas. Não tem leite fraco, né? Então a gente não fica preocupada se você, eu tô obesa, ou pelo contrário, eu perdi muito peso logo após o parto. Ai, eu não tô conseguindo comer, eu não tô muito bem. Então, assim, não vai fazer uma produção de leite fraco de maneira nenhuma, né? Lembrando que por mais que a indústria esteja aí avançada, por mais que a indústria, né, é claro, ela tenta imitar ao máximo o leite materno, não existe no mercado nenhuma fórmula que vá substituir 100% com a mesma qualidade, com a mesma entrega para o seu bebezinho, em comparação com o leite materno. Para cada bebê, para cada situação, o pediatra vai indicar uma fórmula correta, o jeito de preparar, a quantidade de ml adequado. Então, a gente nunca vai conseguir substituir o leite materno, porque não existe essa fórmula, né? Eu acho que se em algum momento da vida a gente conseguir, né? Aí eu acho que a gente vai ter uma luta para que
as mamães fiquem na amamentação, mesmo tendo essa fórmula, né? E, em contrapartida, conseguiria ajudar os prematuros, aqueles que não conseguiram amamentar, as mamães que não conseguiram produção de leite, ou as mamães de gêmeos, porque é difícil a gente manter essa quantidade suficiente, mas sim um bom trabalho com o suporte de profissionais. Com certeza, as mamães de gemelares conseguem amamentar, tá? E tá tudo bem. O que ela vai precisar vai ser de bons profissionais, uma rede de apoio. Mas os benefícios para o bebê são vários e para a mamãe também. Então vamos começar pela mamãe. A mamãe, ela vai ter um pós-parto melhor, por quê? Quanto mais ela amamenta, mais contrai esse útero, menos ela sangra e mais rápido ele vai voltando ao tamanho que ele era antes de engravidar, né? É claro que não vai voltar igual, o tamanho de um útero nunca vai ser igual depois de uma gestação, mas ele volta mais rápido. Essa paciente, Paty, ela vai melhorar, ela vai ter uma recuperação de pós-parto melhor, ela vai sangrar menos. A falta do ferro, o sangramento, ele vai dando aquela canseira na mamãe. Então, assim, a amamentação é muito importante para isso. Quando a mamãe amamenta, aí ela vai ter o fator protetor da questão da osteoporose, então ajuda a evitar que essa mulher lá na frente desenvolva a osteoporose, tem um fator protetivo contra o câncer de mama e o câncer de endométrio. E claro que daí a cereja do bolo, né, Paty, é que ela vai perder mais caloria, por conta que é uma caloria enorme para produzir o leite, para amamentar. Então, com certeza, ela emagrece mais rápido no pós-parto, não tenha dúvida, né? Então, são inúmeros benefícios para a mamãe. Já para o bebê, ele vai completar o desenvolvimento da cavidade bucal dele. São crianças que vão apresentar menos rinite, menos sinusite. Lá na frente, eles vão ter menos obesidade, eles vão ter menos pressão alta, né? Então, assim, vão ser crianças com estado de saúde menor. É melhor. Então, foi feito até um estudo que foi comprovado, né? Que as crianças que amamentam têm menos idas aos pronto-socorro, né? Pediátrico, do que aquelas crianças que acabam indo somente para a fórmula, né? E as crianças que vão direto para a fórmula têm essa questão da intolerância a alimento, que ela fica exposta mais tempo. A gente precisa entender que o estômagozinho do bebê, o corpinho do bebê, ele não nasceu para digerir fórmula, ele nasceu para o leite materno, né? Então, são inúmeros benefícios para a mamãe e para o bebê. Entendi. E Sara, quando que começa a preparação para uma amamentação e o que que é mais importante nessa preparação? Porque às vezes a mãe só vai se dar conta de precisar de ajuda quando o bebê nasce. Ai, putz, e agora? Como é que faz? Né? Mas é possível se preparar bem antes para esse processo que muitas vezes a mulher vai passar pela primeira vez? Sim, existe uma preparação e é o meu lema: a amamentação começa na gestação. E quando eu falo de preparação, não é uma preparação física, é onde existe passar cremes ou óleos. Existem mitos em relação a essa preparação na gestação. Que, olha, eu tenho que passar uma bucha para calejar o meu seio, para que essa pele fique mais resistente, né? Na verdade, a gente está causando um dano para essa pele, que já é sensível, e vai ficar ainda mais sensível com essas condutas realizadas na gestação que podem até atrapalhar. Então, não existe uma preparação física, mas existe uma preparação de informação de qualidade e uma informação mental. Então, essa mulher, a partir de 30 semanas, ela tem que olhar para essa amamentação pensando que depois que o bebê dela nascer, o que mais ela vai fazer na vida dela é colocar o bebê ao seio, né? Trocar a fralda e trazer o bebê para o seio. E muitas vezes o foco está no enxoval, que eu acho muito legal. Eu fiz enxoval, eu vejo minhas pacientes fazendo enxovais maravilhosos, as fotos, o parto. Só que aí o bebê nasce. E agora, né? O que eu faço? Como que eu seguro esse bebê? Como que eu trago ele para o seio? Como que eu vou identificar se o bebê está fazendo uma pega correta? Como eu vou identificar se a minha produção de leite está dentro do esperado? O colostro, a pojadura, tudo isso é muito importante. A gente dá para conversar. Existe hoje o pré-natal da amamentação, que as consultoras de lactação, obstetras, pediatras capacitadas já fazem essa ajuda com essa mãe nessa preparação. Então, a preparação na gestação,
é fundamental para que ela obtenha os desejos dela no pós-parto em relação a esse momento. Muito bem. Doutora, agora quais são os pontos, né, as questões que podem impedir uma amamentação? Porque muitas mulheres desistem ao longo do caminho, né? E aí eu queria saber de você, doutora Carol, dentro da sua vivência, no geral, o que faz as mulheres desistirem e o que de fato é motivo real para impedir uma amamentação? Vamos lá. Muito pouco motivo para a gente impedir uma amamentação. Até mesmo se a paciente evoluir com mastite e uso do antibiótico, são antibióticos que podem amamentar, né? Inclusive, se ela tiver com a mastite, é claro que a dor, é claro que o medo, né, do bebezinho acabar vomitando sangue, se ela tiver ingerido, né, o sangue, isso assusta muito. Mas, primeiro de tudo, o que a gente vê é o cansaço das mamães. Por quê? O que eu explico para elas, né? Número 1, ninguém nasce sabendo amamentar, né? Não é, porque eu sou mulher, porque eu sou XX, eu vou lá nascer e quando eu tiver o meu bebê, naquele momento que a pediatra vem e me entrega logo após o parto, ele vai pôr e uma mágica acontece e o bebê olha para você e te reconhece como mãe e a maternidade e a amamentação se instala e tudo vai, né? Então isso não existe. A gente queria muito que existisse isso, né? O que a gente precisa entender que na amamentação, Paty, é o seguinte: a mãe está aprendendo a dar de mamar, ela não sabe, né? E o bebê está aprendendo a mamar, ele também não sabe, porque lá dentro ele não estava lá mamando, né? É claro que tem os instintos, logo quando você coloca o bebezinho no colo da mamãe, ele vem procurando, a gente fala que é a corrida para achar, né, o bico da mãe pelo aquele cheiro, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente precisa lidar com as dificuldades, né? Então, a maternidade é uma jornada de muita cobrança para a mulher, né? Então, ela começa com a cobrança de a melhor idade para ter filho, depois o pré-natal para você fazer os exames durante a idade gestacional corretamente, aí depois vem aquela cobrança da sociedade do parto, mas qual vai ser seu tipo de parto? Vai ser normal ou vai ser cesárea? Você vai ter doula? Você vai ter fisiopélvica? Você vai ter enfermeira obstétrica? Qual que vai ser? Então, assim, cada fase da maternidade, a mulher passa por uma cobrança, né? Aí se dividem aquelas que falam, se você não tiver parto normal, você vai ser menos mãe. Se você não amamentar, você vai ser menos mãe. Então, assim, eu acho que a gente precisa, nós mulheres, assim, todo mundo que já teve bebê sabe da dificuldade. Então, eu acho que a gente precisa acolher cada vez mais essa mulher e ela verbalizar aquilo que está difícil para ela, né? Então, quando a gente faz o retorno de pós-parto, a gente pergunta como é que está a rede de apoio, né? Eu sei que o seu sono está difícil, mas é um sono que você consegue ter aquele cochilinho de 2, 3 horas e você descansa, ou é um sono que você fica preocupada quando você vai descansar, né? Porque não sabe se quem está cuidando do bebê, quem está cuidando da casa. Ai, meu Deus, eu estou sozinha. Ai, meu marido vai esquecer de fazer isso. Então, assim como a gente orienta hoje a falar de amamentação antes do parto, né? Pelo amor de Deus, não machuquem a mama antes, né? Que as vovós falavam de passar a bucha, como a colega comentou, né? Isso mesmo pode até estimular para aquelas mulheres mais sensíveis trabalho de parto prematuro. Então, não pode mesmo, né? Então, a amamentação ela precisa, como ela comentou, como a Sara comentou, desse aprendizado anterior. Mas o mais importante que a gente tem que comentar é da rede de apoio. Essa mulher ela não vai conseguir passar por essa jornada sozinha, né? Aí você imagina, se vier um prematuro extremo, ela não vai ter o estímulo da mama para produzir uma quantidade ideal para ela poder dar para o bebezinho dela. Aí ela vai depender de bancos de leite. Aí a gente enfrenta a falta de leite no banco de leite, porque as mulheres não doam por medo que vai acabar a produção delas. Então a É um amamentação, Patrícia, ela é mito, né?
ela é cheia de mitos, né? Então, assim, quanto mais você der de mamar, mais você vai produzir. Nós somos fábrica de leite, nós não somos estoque de leite, né? Então, é super Uhum. importante estar como profissionais, como a Sara, que ensina amamentação, que fala de amamentação, para que você saiba colocar o bebezinho. O bebezinho, ele precisa fazer a pega correta. Se não tiver a pega correta, o É. estímulo hormonal não vem corretamente e a produção de leite não vai vir, como que eu posso dizer, ideal, na quantidade certinha, né? Então, pacientes, por exemplo, que tiveram câncer de mama e retiraram toda a mama, essas com certeza vão ter uma dificuldade, mas independente do seu bico, se ele é invertido, se ele é pequeno, se a auréola é grande, a gente sempre ajusta, né? Eu acho que a É. amamentação é um momento da vida da gente que a gente ajusta tudo, né? Ajusta a mamãe, Uhum. ajusta o bebê, ajusta uma posição certa, aquela que você se sinta confortável, ajusta o horário, ajusta a rede de apoio e a gente dando todo esse acolhimento, com certeza ela consegue pelo menos os 6 meses aí para entrar nessa jornada da maternidade, né? Tão importantes, né? Ô, Sara, tem uma pergunta aqui da Mariana, e aí eu vou aproveitar para te jogar, tá? Ela pergunta o seguinte: então, pode passar creme e óleos nas mamas? Porque foi me passado por um profissional para não usar creme e usar bucha no bico. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai mesmo. A gente, eu como a doutora Carol, tenho certeza que a gente todos os dias a gente desmistifica algum mito, né? E, infelizmente, até profissionais da saúde que deveriam estar fazendo manutenção da forma correta ainda trazem informações erradas como essa, que podem interferir. Então, vamos imaginar a mama da mãe. Quais são as mudanças da mama na gestação? A mulher tem um aumento das mamas na gestação. Aquele complexo areolo-mamilar, areola, né, da mãe, começa a ficar mais escura. Ao redor dessa areola começam a nascer umas espinhazinhas, que chamamos de glândulas de Montgomery. E tudo isso é a preparação do corpo. Então, essa areola mais escura quer dizer o quê? A pele está ficando mais resistente. Essas glândulazinhas em volta, elas soltam um olhinho natural, ele vem para hidratar e ele também tem um cheiro parecido com o líquido amniótico, onde o bebê já tem uma adaptação a esse cheiro dessa gestação. Então, o corpo já está soltando o olhinho que está hidratando, já está ficando, a pele está ficando mais escura por conta deixando essa pele mais resistente. Então, de uma vez por todas, na gestação nós não passamos bucha, não passamos creme. A única coisa é lavar o seu seio normalmente no seu banho, tá? Com o seu sabonete habitual e não ficar esfregando. Deixa o mamilo quietinho, que no momento certo, né, quando esse bebê nascer, vai existir a preparação, por exemplo. Antes de a gente ofertar o seio para o bebê, depois que o bebê nasceu, esse bebê já está com a mãe, é importante fazer massagem ao redor da mama, deixar esse leite mais fluido, para esse bebê ter a capacidade de conseguir deglutir, fazer uma melhor extração. Também para evitar que esse bebê machuque essa mama, é importante essa massagem prévia. Então, a informação buscada na gestação já começa a trazer uma clareza para essa mulher no pós-parto, para que esse momento seja o mais leve possível. Né? Como a doutora falou, não vamos romantizar a amamentação, mas vamos dizer que é um período tão curto que a gente vive que vale tanto a pena. O leite materno, o momento da amamentação, vai valer para a vida toda dessa criança, até quando adulto. Existem estudos, Carol, que falam recente saiu esse estudo, que as crianças amamentadas até próximo de 2 anos têm QI mais elevado e têm maiores notas em matemática. Então, assim, olha onde a gente está chegando. Né? Muito Eu se fala. até acrescento você, Sara. Tem um outro estudo americano que foi uma psicóloga. Esse é um estudo bem mais antigo, mas o que ela fez? Ela foi nas prisões, né? Nos lugares de reclusão, nesses lugares, e ela foi pegar assim pelo crime, né? Quanto mais grave, quanto mais tem uma palavra que eu agora acabei de me esquecendo, mas assim, Hediondo. isso, quanto mais grave, e aí ela foi tentando entender, e pasme, até isso a amamentação faz essa diferença. Foram crianças que não tiveram esse adulto, essa amamentação, né? São adultos hoje que não tiveram a amamentação. Então, para você ver que não é só na questão, né,
da primeira infância, ali do desenvolvimento escolar, mas para você ver até lá na frente, né? A gente sabe que a gente é um print embrionário, né? De tudo que a nossa mãe passa, de tudo que a gente passa nos 2 primeiros anos de vida, para você ver como que é importante, né, a amamentação. Muito bem. E aí eu queria falar sobre, vocês falaram bastante sobre a preparação para a amamentação, mas o plus, né, que é a preparação da rede de apoio, né? Muitas mulheres não têm uma rede de apoio robusta, né, e vão ter que encontrar formas profissionais, mas quem tem, como ajudar essa galera também, assim, aquele me ajuda a te ajudar, sabe assim? É, Me ajuda a te ajudar para você me ajudar lá na frente? Como e é que faz essa preparação da própria rede de apoio? Eu lembro que tem uma. Eu vou abrir aqui uma coisa que aconteceu comigo, né? Até um relato particular. Eu lembro que quando eu fui amamentar o meu primeiro filho, eu também tive assim muita dificuldade e tal, passei por uns perrengues. E aí eu lembro que a minha irmã foi em casa, minha irmã e minha mãe, e aí elas precisaram mexer no meu seio. Minha irmã trabalha, né, com parto humanizado. E ela foi mexer assim no meu seio e tal, e aí na hora o leite espirrou para um lado, espirrou para o outro, enfim, foi leite na cara de alguém. E aí elas começaram a rir, né? Foi uma cena engraçada. E aí eu lembro que eu tava tão assim, eu tava tão acabada, tava tão assim num momento de não saber lidar com aquilo, e meu peito fervendo, lá, que assim, na hora que elas riram assim, quando elas me olharam assim, tipo, fora daquela conversa, elas falaram, não, peraí, né? Vamos olhar para ela aqui, porque a gente passou do ponto. Então, assim, como acolher essa mãe que está precisando de ajuda e que ajuda a oferecer para essa mãe, para que ela tenha força para seguir por esse processo, que no começo pode ser mais difícil, doloroso, algumas não têm tantas dificuldades, mas como preparar essa rede de apoio? Então, eu costumo, Paty, fazer da seguinte maneira: eu peço para essa paciente conversar com a família antes. Essa é a grande questão, antes. Então, passou das 30 semanas, passou de 32ª semana, senta e pensa como é a rotina da sua casa. O que que você gosta e o que que você não gosta que faça na sua casa, né? Então eu costumo dar um exemplo, né? De repente você não gosta de um tempero, uma páprica, por exemplo. Aí a sogra, na maior das boas intenções, vem para ajudar no pós-parto, como você teve esse momento, né? Você estava numa alteração hormonal. Você enxergando isso fora do contexto, você entende que elas deram uma risada e tiveram aquele comportamento do tipo, ai, que legal, olha, ela saiu leite. Elas não quiseram ser agressivas com você, mas no momento você não enxerga como isso. Você enxerga, o quê? Eu tô nesse sofrimento, vocês estão dando risada que saiu meu leite? A gente para, né? Então aí essa pobre coitada da sogra vem, vai temperar a sua carne e põe um monte de páprica, por exemplo, para você ficar isso aí na cabeça, né? E aí você tá naquela pós-parto, na alteração hormonal, né? Aí você já sai brigando, já sai xingando, que nervoso. Então, assim, o combinado não sai caro. Então, conversa antes. Olha, gente, eu queria conversar com vocês, marido, como é que vai ser sua rotina no pós-parto, né? Você vai conseguir ficar os 20 dias, né? Como é que a gente vai se dividir? A gente vai se sentir bem tendo uma faxineira uma vez por semana? Ou será que eu posso trazer a minha irmã, como, né, você abriu aí o seu exemplo, que você teve o apoio da sua irmã que trabalha com parto humanizado? Para você, tudo bem, né? Então, eu acho que você precisa verbalizar e não se cobrar e fazer isso antes do parto, que ainda os hormônios estão mais controláveis, porque você Depois está naquele nem você encantamento. responde por si mesma, né? Então, vê quem que vai fazer sua alimentação. Você consegue deixar uns pratinhos, né? Umas marmitinhas cozidas, já preparadas para você. A gente não tá falando, né, Sara, acho que de uma super alimentação, aquela alimentação de. Não, não, não.
Você não consegue deixar um pouquinho aí, uma carninha já assada, congelada, só para você descongelar, né? Então, assim, e se preparando antes do parto acontecer. Então, ter uma comidinha guardada. Quem que vai cuidar da sua roupa? Né? Afinal de contas, você vai ter sangramento, você vai ficar incomodada de ter uma roupa ou outra manchada de sangue. Então, acho que tudo isso conta na hora de se preparar. E a rede de apoio é isso. A rede de apoio não é para chegar lá na sua casa, pegar o bebê, ficar com o bebê no colo, né? E não te ajudar com isso, né? O bebê é da mamãe, né? Eu conversei muito com a Cláudia Tenório, né? E ela falou assim: olha, eu sempre orientei, né? Agora ela tá para receber o outro netinho. Então, assim, o meu foco sempre foi ajudar a minha nora. Meu foco sempre foi ajudar a mãe do bebê. Eu acho que é isso que a gente precisa. Ajuda a mãe do bebê. Pegar o bebê no colo e ficar falando que ele é bonitinho e querer sair e passear com o bebê, isso não é rede de apoio. Essa mãe precisa dormir, essa mãe precisa tomar um banho, né, gostoso, se alimentar bem. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, é conversar antes, na minha opinião. Não sei como é que você faz, né, Sara, com as suas clientes, mas assim, para mim, eu acho que é isso que é importante, né? A rede de apoio está ali para cuidar da casa, da saúde mental dessa mãe, evitar palpites e conselhos indesejáveis no momento que ela está fragilizada, no momento que ela está aprendendo a ser mãe. Eu falo muito sobre o parceiro dessa mulher ser essa blindagem nesse momento. Muitas vezes a mulher está tão fragilizada que ela nem consegue falar: olha, não estou gostando disso, isso não está legal. Então, né, às vezes o parceiro ele consegue perceber e evitar mesmo situações que vai deixar essa mulher ainda mais fragilizada e com isso impacta diretamente na amamentação. Então, comentários como: a mãe acabou de amamentar, né? Ou alguém pegou o bebê para segurar, para rotar, e daqui a pouco o bebê chora de novo. E alguém solta: olha, mas ele tá com fome de novo. Que inconscientemente, o que essa mãe pensa? Poxa, não tô sendo suficiente. Poxa, meu leite tá fraco, né? Então, a gente mostrar que o bebê teve esse ambiente intrauterino, que ele ficou com essa mãe, que existe uma adaptação dele fora e que ele vai solicitar o peito toda hora, porque ele tem essa reconexão com a mãe. Então, essa mãe tem uma boa rede de apoio, que vai trazer um ambiente tranquilo para ela, de encorajamento, onde as pessoas estão ali para cuidar da casa e ao redor dela. Eu tenho certeza que as coisas podem desenrolar de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu vejo isso nos meus atendimentos, eu vejo a diferença das famílias e como a doutora disse, a gente trabalha isso na gestação. Então, quando eu dou o curso para o casal, eu tenho um curso que chama Casal Grávido. Aí eu chamo a família, a sogra, a vovó, a irmã, a titia. Então a gente atualiza todo mundo. E eu confesso que no começo as vovós ficam assim, resistentes comigo, sabe? Tipo assim, quem é essa garota que vai me ensinar? Vem de fora, né? De fora, e eu já criei tantos filhos, que ela vem me falar? E aí a gente vai quebrando gelo, vai conversando, elas vão lembrando das histórias, lembrando de como que foi na época delas. E no final elas me beijam e falam assim: ai, que bom que você veio. Eu falei: ah, então minha missão foi. Fico Que feliz. bom, né? É ótimo que essas mulheres tenham apoio, tenham ajuda. E hoje, assim, tem muita informação nas redes sociais, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque do mesmo jeito que chega informação boa, bacana ali, de graça, né? Antes você, de fato, só tinha acesso tendo um curso, buscando um profissional. Às vezes esses profissionais estão ali nas redes também dando informação, mas também tem muita informação errada, né? Da Um bucha, ó, a exagero, bucha tá, né? Um é, exagero, né? então tem que tomar muito cuidado. Tem uma seguidora aqui que até perguntou sobre lanolina, é isso? É. Que é pomada com. Se essa pomada ainda é indicada. Então, essa pomadinha aí foi, acho que era a mais queridinha. Se eu falar quantos anos essa pomadinha tá aqui, vamos identificar a minha idade. No caso, acho que não é, não vem. Mas é uma pomada muito antiga, que agora, graças a Deus, tem no Brasil. A lanolina pura, ela ajuda nessa questão, né, da cicatrização, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso, né? Então, a quantidade que a gente usa da lanolina é meio grãozinho de arroz, e só. Se você exagerar, a hora que o bebê vai fazer a próxima pega, escorrega e continua machucando,
né? Então, a importância de usar uma boa lanolina e pura, claro, é porque você não precisa retirar, né, Patrícia, antes da próxima amamentação. E eu acho que é um gancho legal, importante para a gente explicar. Hoje, a gente sabe que tem muitos produtos, né, para amamentação, né? Então, produtos que vêm para te ajudar, para te deixar de uma maneira mais prática, né, para te ajudar aí a resolver. E a orientação que eu faço para as minhas pacientes, de novo, não sei se é a mesma, né, da Sara, que a gente, né, o bom de live que a gente não combina nada antes, Não. né? Exato. É que não saia comprando todos os produtos no seu enxoval, Sim. né? Então, você não sabe se você vai precisar do absorvente, de repente a rosquinha dá. Não saia querendo usar corretor de bico, às vezes você não vai precisar, né? Então, a gente sabe que tem muitos produtos, são excelentes, né? Hoje a gente sabe que estão mais acessíveis para nós. Hoje tem insights, aproveitem a campanha do Agosto Dourado, porque eles vêm para facilitar e até facilitar financeiramente, né? Fica mais acessível ainda mais. Mas assim, não saiam comprando tudo. Ah, eu vou fazer meu enxoval, eu tô, né? Vou pegar, vou comprar esse. Às vezes você não vai nem precisar, né? Então, o importante é fazer como você falou, né? Leia, vá atrás da informação e conversa com o seu profissional da saúde que está te assistindo. Seja uma doula, seja o seu obstetra, seja a sua enfermeira, né? Então, eu acho que toda informação você precisa trazer para o profissional. Isso aqui é verdade mesmo, né? Então, eu acho que é isso. E a amamentação é uma área que se atualiza muito. Tem congresso, tem congresso, tem congresso, tem congresso. Tem congressos por ano, pelo menos, para a gente se atualizar. Há vários protocolos. Exato. Então, isso é bem importante. Bom, para a gente encerrar aqui, doutora e Sara, eu sei que nesse processo da amamentação, algo que também acaba impactando muito as mães é o emocional, é a culpa, né? Além do processo em si, que também é difícil, né? O peso desse emocional nesse processo, que dica vocês podem dar aqui para as mamães, para as futuras mamães, para os companheiros dessas mamães, companheiras dessas mamães, para essa questão da culpa mesmo, de como tentar equilibrar ou pelo menos administrar algo que acaba deixando o processo ainda mais turbulento. Eu sempre falo para minha paciente assim: viva um dia de cada vez. Você está sendo a melhor mãe que seu bebê poderia ter. Então você tem buscado, você quer, você está fazendo o seu melhor, né? Porque a amamentação é uma chave e uma fechadura. Às vezes a mãe quer muito, mas esse bebê, muitas às vezes, ele tem alguma disfunção oral que impede de fazer uma boa sucção e essa fissura não fecha nunca, até descobrir que ele tem um freio que está impedindo ele de amamentar. Essa mãe sofre, se culpa tanto. Às vezes essa mãe tem um histórico que está impedindo ela de ter uma boa produção de leite. Então, viver um dia de cada vez, respirar, entender que é um processo novo, entender que ela nunca foi mãe, vai acalmando o coração, né? Se permitir viver aquilo e se não tá conseguindo, se tá difícil, tá tudo bem, vou respirar e amanhã vai ser um novo dia para que ela consiga se organizar as ideias, né? E esse parceiro com ela sempre encorajar. Eu sempre falo, a mulher no pós-parto, ela precisa de encorajamento. Porque muitas vezes, por ela própria, ela tem vontade de desistir. E se a gente tem as pessoas em volta que traz esse desestímulo para essa mulher, ela vai acabar desistindo mesmo, porque a vontade dela às vezes é de sair correndo. Eu lembro na minha amamentação da minha primeira filha, tinha momentos que eu falava assim: meu Deus, tá chegando a hora de mamar. Eu quero sair correndo, porque eu não queria dar de mamar naquele momento, porque eu tava fragilizada, eu tava com dor. Há 8 anos atrás eu não tinha a expertise que eu tenho hoje, mesmo sendo enfermeira. Depois eu fui me capacitar em aleitamento. Então, esse sentimento é normal. A gente, aí eu falo, né? Nasce a mãe, nasce muitas vezes a culpa. E não só relacionada à amamentação, mas em várias questões, né? Que vai desenrolar a maternidade. É se acolher, é se abraçar, entender que está aprendendo. Você nunca fez isso, você tá nesse momento que é único. E você e o seu bebê são únicos e não pode se comparar a outras maternidades. Eu acho que traz uma angústia ainda maior para essa mãe que acabou de ter esse bebê é se comparar.
Ah, mas no Instagram, a blogueira, não sei quem, fez assim, fez assado, e comigo não é assim, por quê? Né? Então, a comparação, ela traz uma angústia muito maior. Então, não se comparem, vivam a sua maternidade da forma mais leve possível que você possa conseguir. Legal. Doutora, para a gente encerrar aí, diquinhas mães sobre culpa. E a minha orientação é os primeiros 20 dias, a gente tem que lembrar que a queda hormonal é muito importante. Então, de cada 10 mulheres, até 3 podem desenvolver o baby blues. Então, preste atenção aos sinais, né? Se você está com crise de choro, quer ir para o banheiro no chuveiro para chorar, não se culpa, porque o baby blues é fisiológico, tá faltando hormônio nessa mulher, né? E a gente, como profissional da área da saúde, Paty, a gente só consegue ajudar se ela verbalizar, né? Então, o baby blues é real, existe, né? Além de todas as outras cobranças que a Sara falou muito bem aqui pra gente, o que eu queria te deixar é a questão do baby blues, né? Hoje a gente sabe que a gente vive essa sociedade de comparação, no Instagram todo mundo é perfeito, a gestação da outra é sempre mais perfeita, a recuperação do pós-parto da outra é sempre mais perfeita. Então, não se compara, não fica preocupado com a internet, não fica preocupada com isso. Tenta entender o seu momento. E se tiver difícil, fala com o seu obstetra, fala com o seu médico, pode ter até tratamento. A depender do grau da baby blues, a depender da tristeza, a depender de tudo que ela está passando, a gente tem como ajudar com medicamento. E que vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem, não vai machucar, não vai em momento nenhum prejudicar o bebezinho, né? Eu acho que o meu apoio e a minha bandeira vai ser sempre fale mais, né? Fale com seu GO, fale com a sua consultora, fale mais, busque ajuda, porque é fisiológico. Tá bom. Doutora Carolina Cursi, médica ginecologista e obstetra, muito obrigada, assim como a Sara Sumiai, a enfermeira especialista em amamentação, participando com a gente dessa live, trazendo aqui, desmistificando a amamentação, trazendo informações importantíssimas sobre esse mês, né, o agosto dourado, mês de conscientização da importância da amamentação. Muito obrigada por participarem com a gente e até uma próxima. Muito Eu obrigada. que agradeço. Obrigada. Obrigada, Beijo. obrigada a todos também que acompanharam aqui o nosso papo. Fiquem de olhos, aliás, atentos aí a outros assuntos bacanas de live aqui durante o Instagram da Band News TV. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.